iniciar mais uma aula no nosso canal. Hoje vamos falar de múltiplos. Ao falar de múltiplos, eu também vou ter que falar de MMC. Então você vai aprender as duas coisas em uma só, tá certo? Vai ser um vídeo curto, simples. Caso você goste, deixe seu joinha, se inscreve no canal para que você possa receber as notificações. E qualquer dúvida, pode deixar o seu comentário, entrar em contato que eu vou estar aqui para atender você de forma tranquila e satisfatória. Vamos para a nossa aula? Quantas vezes você não se deparou com essa situação? O professor te pergunta, quem são os múltiplos de 2? Os múltiplos são finitos ou infinitos? Quem é o primeiro múltiplo de todos os números? Para você melhor entender isso, vamos falar o seguinte. Você tem que perceber que a palavra múltiplo, ela lembra uma outra palavra. Ela lembra a palavra multiplicação. Você percebe que a palavra múltiplo, ela é uma palavra similar à palavra multiplicação. Então, lembre-se que vai derivar desse assunto. Então, se múltiplo vem de multiplicar, logo os múltiplos nascem de uma multiplicação constante de um número por N outros fatores. Como assim, professor? Preste bem atenção. Quem é o primeiro número que eu posso multiplicar o 2, um número natural? Eu posso multiplicar por 2 o número 0. Quanto é 2 vezes 0? 2 vezes 0 é 0. Então, ele é o primeiro múltiplo do número 2, como de qualquer outro número. O segundo múltiplo de 2 seria o 2 vezes 1, já que 2 vezes 0 deu 0. Quanto dá 2 vezes 1? 2 vezes 1 dá 2. Agora me diga quanto dá 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Agora quanto é 2 vezes 3? 2 vezes 3 é 6. Quanto é 2 vezes 4? 2 vezes 4 é 8. Se nós continuarmos assim, nós não vamos parar, porque os múltiplos são infinitos. Há determinadas situações que delimitam os 6 primeiros múltiplos de um determinado número, ou os múltiplos que ficam entre 10 e 20, os múltiplos de 2 que ficam entre 10 e 20, mas se pedirem simplesmente os múltiplos, você tem que iniciá-los do zero e deixá-los ir até uma certa parte e colocar reticências, porque os múltiplos são infinitos. A mesma coisa acontece se você colocar em outro número. Por exemplo, vamos agora atrás dos múltiplos do número 4. Aí você me pergunta, por que o 0, professor, é sempre o múltiplo de todos os números? Porque você vai multiplicar por ele, o primeiro número natural. Quanto é 4 vezes 0? Você sabe muito bem que 4 vezes 0 também é 0. Você percebe a presença dele em todas essas multiplicações. Quanto é 4 vezes 1, que é logo que vem após o 0? É 4. E 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 3 é 12. 4 vezes 4 é 16. E você deixa as reticências. Você agora está percebendo que tem tudo a ver com uma multiplicação. Outro detalhe importante dos múltiplos é que se você não lembrar que tem que ir multiplicando a partir do zero por todos os números, por isso ele é infinito, você pode pensar, como é escrito os múltiplos de 2? Comece sempre com 0 e vá caminhando os números, avançando eles de 2 em 2. 0 mais 2, 2. Mais 2, 4. Mais 2, 6. Você percebe que vai só adicionando 2. Se eu quero os múltiplos de 4, eu começo no 0 e vou adicionando 4. 0 mais 4, 4. Mais 4, 8. Mais 4, 12. Mais 4, 16. E assim sucessivamente. Então você tem esse outro meio para escrever os múltiplos. Isso é múltiplo de forma sucinta e rápida. O nosso assunto hoje vai continuar. Já que você conseguiu entender os múltiplos, eu quero te fazer uma pergunta. Você lembra desse termo? MMC, exatamente. É um termo que muito aluno fica logo assim, nossa, de novo isso? Para que isso? Mas é muito importante. O MMC, ele nada é mais do que o mínimo múltiplo comum. Certo? Mínimo múltiplo comum. Eu costumo falar para meus alunos que eles pensem dessa forma. Mínimo, aquele que é o menor. O menor. Múltiplo, aqui ó,
Te expliquei o que era múltiplo. Múltiplo é múltiplo. Comum, eu peço que eles pensem assim. Está em ambos. Ou seja, é um número que está em ambos. Se eu te perguntasse quem é o mínimo, o menor, múltiplo, comum, que está em ambos, em 2 e em 4, você não poderia dizer que era o zero. Por quê, professor? Porque o zero participa em todos os números. Ele não vai fazer diferença alguma. Então, ele não conta. Então, maior do que zero. Qual o menor múltiplo que está em ambos? Você percebe muito bem que o número 4 pertence a eles dois ao mesmo tempo. Nos múltiplos de 2, você vê a presença do 4. E nos múltiplos de 4, você também vê a presença do 4. Então, se eu perguntasse quem é o MMC de 2 e 4, você ia me dizer que era o número 4. Isso é mínimo múltiplo comum. Que existe a forma também por meio de fatoração para se encontrar esse 4 sem necessitar escrever ele da forma que nós fizemos desde. Você está atrás do MMC de 2 e 4. Tem uma aula no nosso canal que explica muito bem essa questão de fatoração. Você vai fazer uma fatoração simultânea. Ou seja, você vai fatorar o número 4 e fatorar o número 2 de mesmo modo, na mesma forma, no mesmo tempo. Por exemplo, o número 2 vai ser fatorado e aqui, como também acontece na decomposição em fatores primos, só fica desse lado os fatores primos. A técnicazinha que eu ensinei para os alunos, para facilitar isso daqui, em números maiores com certeza, é escrever alguns primos, tipo 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. São os 6 primeiros primos. Quem é que eu posso utilizar deles para dividir esses dois números? Ele é par. Eu posso utilizar o número 2. 2 dividido para 2, 1. 4 dividido para 2, a resposta fica aqui embaixo, 2. Ele ainda é par. Quando chega no 1, a conta finalizou nesse sentido. O 2 você divide por 2, que também dá 1. Se você tem um aqui e um aqui, pronto. Essa conta finalizou. E você vai multiplicar esses números que você achou. Não muito diferente da decomposição em fator primo. Mas aqui você tem dois números que você está atrás do mínimo múltiplo comum. Quanto é 2 vezes 2? É 4. Então, este é o mínimo múltiplo comum do 2 e do 4. E você confere aqui que isso é verdade. E esse método funciona em qualquer número.